palavra de Deus, ela mostra que Jesus, ele, durante um quarto do seu ministério, Jesus, ele acabou ministrando no coração de pessoas que estavam aprisionadas, no coração de pessoas que estavam cativas por Satanás. 25% de tudo que Jesus faz nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são relativos ao que Jesus faz para libertar cativos. E o interessante é que todos os livros do Novo Testamento citam a palavra Satanás, à exceção do livro de Hebreus, que usa a palavra diabo, dizendo que nós temos o inimigo das nossas almas, ele é sorrateiro, ele é dissimulado, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. O que acontece com o povo de Deus hoje é que o povo não conhece a palavra de Deus, o povo de Deus não busca a palavra de Deus, o povo de Deus não se interessa pelas Escrituras Sagradas. Então, a igreja tem sido assim invadida, tem sido assim atingida por tantas mentiras, e o povo de Deus, que era um povo que foi ungido pelo Senhor para libertar cativos, acaba sofrendo por causa de mentiras. Muita mentira, ela é trazida até o nosso coração, até os nossos ouvidos. Pior do que isso, é abrigado em nosso coração, e o povo de Deus vive com medo do inimigo que foi absolutamente derrotado na cruz. O que você precisa entender em libertação e batalha espiritual é que o diabo, ele tem um bom marketing, e nesse marketing ele tenta dizer que ele é aquilo que ele não é. Essa é a figura, esse é o maior engano que ele tem. Muita gente vivendo dizendo que tem medo. Cuidado, você vai trabalhar com libertação, você vai trabalhar com intercessão, você vai estar na frente de combate, e então o diabo vai retaliar a tua vida. Isso é mentira, isso é mentira. Não há nenhum versículo nas Escrituras Sagradas que diga que você vai ser retaliado, nenhum versículo. A retaliação é própria de quem anda em pecado. Pronto, se andou em pecado, você vai ser retaliado. Mas se você viver em pureza, em santidade, se você viver dentro da palavra de Deus, o diabo não te toca. Aliás, 1 João capítulo 5, verso 18, diz justamente isso. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É isso que está escrito na Bíblia. E em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus está tão alegre, diz assim: então os seus 72 discípulos voltaram alegres, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. E Jesus diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Então tem essa turma que diz: não, eu estou orando e o diabo está me perseguindo, eu estou lutando, fazendo guerra espiritual e o diabo está me perseguindo. Gente, presta atenção nisso. Creia no que está escrito: passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Tiago capítulo 4, verso 7 diz o seguinte: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai perseguir você, ele vai fugir de você. Qual o problema do povo de Deus? O povo de Deus quer ser povo de Deus na igreja e povo do inferno fora da igreja. O sujeito na igreja adora, canta, pula, gira o manto, fala em línguas dentro da igreja. Aí fora da igreja está lá o moço transando com a namorada, está lá o pai de família em adultério, está lá o homem vivendo em desonestidade nas suas finanças, se metendo com falcatruas, mentindo. Quer dizer, ele vive uma vida dupla, porque dentro da igreja ele é um homem e fora da igreja ele é outro homem. Dentro da igreja ele é uma bênção e dentro de casa ele é maligno com a sua esposa, ele é perverso com seus filhos, ele é violento, ele é estúpido, ele fala palavrão, a boca dele sai palavras frívolas. Aí ele diz assim: o diabo está me perseguindo, que não é isso. 1 João 5,8: aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então existe muita mentira quando se fala de doutrina de batalha espiritual. E esse fim de semana nós vamos dar uma mergulhada, esses dias, esse meio de semana, nós vamos dar uma mergulhada nas Escrituras Sagradas, para que isso seja arrancado do seu coração. Você não vai ver na Bíblia nenhum versículo que fale
sobre retaliação espiritual na vida de quem anda com Deus. A Bíblia diz que há um homem cujo nome carrega o livro, que é o livro de Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você repara que até o mundo espiritual, Jó capítulo 1, verso 9, até o mundo espiritual reconhece uma proteção. Deus pergunta para Satanás: viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E o diabo diz assim: o Senhor cercou ele com uma proteção. Então existe de fato uma proteção espiritual. Querido, o sangue da cruz sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos purifica do pecado. Então não tenha medo do diabo. Eu quero muito que você aprenda isso nesse primeiro encontro da gente. Tenha medo do pecado. Vou repetir: não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O diabo só vai ter acesso à tua vida se você pecar. Se você não pecar, ele não te toca. Entenderam isso? Então nós vamos seguir em frente. Os discípulos tiveram algumas experiências. Existem muitos líderes que discutem se a atuação maligna dão uma interpretação médica, dão uma interpretação orgânica, emocional, psicológica. Eu tive pregando numa igreja certa vez, e um homem no final do culto falou assim: pastor, ora por mim. Fui orar por ele, e esse moço, ele era soro positivo. Na hora que eu orei por ele, manifestou um demônio ali, muito violento. Gente, chegou uma diaconisa da igreja, a gente expulsando demônio, com um copo de água com açúcar. Eu falei: mas para que isso aqui? Não, porque ele está muito nervoso. Quer dizer, a própria igreja, a própria liderança da igreja, aqueles que deveriam ser, aqueles que têm uma visão espiritual do mundo, não conseguem perceber o que há por trás do mundo espiritual. Entenderam?